Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Acho que eu vou colocar essa vinheta. Acho que eu vou colocar essa vinheta aí na entrada das aulas, hein? O que vocês acham? Ai, ai, ai. Bom, chega de piada sem graça. Vamos começar a aula de hoje. Cadê o slide aqui? Tá vendo? Fica fazendo graça e fecha o slide, né? Acho que é o 7. Tá aqui. Tá bom. Então vamos começar. Bom, espero que todos estejam bem aí, vocês e os familiares aí. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar de ciclos, tá? Só que vamos fazer primeiro aqui uma recapitulação da última aula, né? Então a gente estava falando lá da busca em profundidade, né? Então aí a gente estava sempre usando aquela suposição lá de que, assumindo, né, que o grafo ia ter no máximo 10.000 vértices aqui no caso, e é um número que, dependendo da aplicação, você mesmo vai lá e muda, tá bom? Para não ficar nem muito grande nem muito pequeno. Então a gente define aí esse max V, que é o tamanho que esses vetores aqui vão ter, e aí a gente tem o vetor dos pais, né, que é onde a gente constrói a arborescência, o vetor D, que é o vetor que marca o instante em que o vértice foi descoberto pela primeira vez na busca em profundidade, né? O vetor F, que marca o instante em que o vértice foi finalizado, né? Assim, a gente já explorou todos os vizinhos dele, né? E aí a gente fala que ele foi finalizado, né? Então, nesse vetor, a gente vai marcar o instante em que isso aconteceu. E aí, esse instante que eu estou falando, ele é o valor dessa variável time aqui, né? Que vai sendo incrementado a cada novo evento, né? Aí, os dois eventos que a gente quer marcar são esses, né? O de visitar um vértice pela primeira vez e o de finalizar o vértice, né? Assim, terminei de explorei aí todos os vizinhos do vértice. Bom, e aí a gente tinha. Eu vou explicar rapidinho, né, pessoal, que é só uma revisãozinha rápida da aula passada, né? Então, quem não viu isso ainda, volta no vídeo aí da aula passada, né? Então, esse algoritmo aqui, ó, da DFS, né, que é da busca em profundidade, lembrando que isso aqui é uma sigla em inglês, né, que é Depth, de profundidade, First Search. Então, é a busca primeiro na profundidade. Tá bom, então o algoritmo tem esse nome aqui, né? Aí a gente viu que nesse caso aqui, ó, da forma como o algoritmo está feito, ele começa, primeiro ele diz que ninguém, ele zera, né? Ele coloca -1 aqui, né, para inicializar esses três vetores. E aí começa do primeiro vértice e vai até o último, né? Aí ele fala assim, ó, você não foi descoberto ainda, ou seja, não foi visitado ainda? Não. Então agora eu vou começar uma nova arborescência a partir de você. Então aí a raiz da arborescência é o vértice que a gente fala que ele é pai dele mesmo, né? Então esse cara agora é uma raiz de uma arborescência. E aí a gente faz a chamada recursiva para construir essa arborescência a partir desse vértice V, né? Aí voltando dessa chamada aqui, ele construiu alguma arborescência. Eu continuo olhando os outros vértices, né? Até eu encontrar, caso ainda exista, né, algum vértice não visitado, então um vértice que não está nessa arborescência, aí ele começa uma nova arborescência a partir desse vértice e assim por diante. Então no final a gente vai ter aquela que a gente estava chamando de floresta da busca em profundidade, tá bom? Bom, e aí na chamada recursiva, como que ela funciona, né? A primeira coisa que a gente faz, visita, esse é um algoritmo que a gente está vendo ele praticamente em todas as aulas, né? A gente está fazendo pequenas modificações e vai martelando em cima desse algoritmo. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é marcar que o vértice foi visitado, né? Então ele foi descoberto nesse instante aqui. E aí dá incrementa, né, o contador aqui, time, né? Aí a gente vai olhar para cada vizinho do V,
né? Aqui a gente está fazendo a implementação de listas de adjacência, né? Então tá olhando cada vizinho de V e aí ele vê se esse vizinho já foi visitado ou não. Se ele ainda não foi visitado, então eu agora serei o pai dele na arborescência, né? Porque eu é que estou fazendo a chamada recursiva para ele. Então eu tenho que marcar isso aqui no vetor dos pais, né? E aí eu faço a chamada recursiva para esse meu vizinho W aqui. E aí eu faço isso para todos os meus vizinhos que ainda não foram visitados, né? Eu faço a chamada recursiva e digo que eu sou o pai dele na arborescência. Depois que eu fiz isso para todo mundo, aí eu finalizei esse vértice V, certo? Aí eu marco então aqui no vetor F o instante em que eu estou finalizando esse vértice, tá bom? O finalizando, eu estou usando esse termo aqui, ele nem aparece nos slides, mas é só para associar com a letra F, tá? Então, o instante que a gente terminou de explorar o vértice, né? Bom, e aí então, rodando esse algoritmo para esse digrafo aqui, como que ficaria? O primeiro vértice não visitado ia ser o zero, né? Que ele começa olhando do menor para o maior. Então o zero não foi visitado ainda. Então ele visita, marca aqui zero. Então foi descoberto no instante zero, né? Incrementa lá o contador. Aí ele vai para o próximo vizinho, né? Aí o vizinho também ele vai olhar na ordem do menor para o maior. É uma coisa que eu comentei com vocês lá, né? Que essa ordem aqui, quando é lista de adjacência, a gente não sabe qual a ordem vai ser. Vai depender de como foi construído o digrafo, né? Na hora de chamar a função de inserir lá os vizinhos, de inserir os arcos, né? Tem que ver em que ordem que foram inseridos os arcos, para saber qual vai ser a ordem desse for aqui, tá bom? Mas aí vamos assumir que ele vai fazer sempre do menor para o maior, tá bom? Que seria para ficar igual à implementação da matriz de adjacência, tá bom? Bom, eu discuti isso com vocês na aula passada lá, acho que vocês devem lembrar, né? Que essa ordem aí não tem problema nenhum se ela não for mantida, né? Tá bom? Mas então, só para a gente, né, ter um jeito padrão aí da gente fazer a simulação do algoritmo, então o menor vizinho aqui não visitado é o 5, né, vizinho do zero, né? Aí ele vem para o 5, então ele descobriu o 5 no instante 1. Aí ele vai agora visitar os vizinhos do 5, então o menor vizinho do 5 não visitado é o 2. Então ele vem para o 2, então ele descobriu o 2 no instante 2. Aí o 2 só tem um vizinho, então vamos para esse vizinho, que é o 1. Aí ele descobriu esse vértice 1 no instante 3. Aí ele vai para os vizinhos do 1. Aí o vizinho do 1 aqui, ó, ele já foi descoberto, né? E ele é ancestral desse 1, né? Bom, aí, ou seja, desculpa, né? Eu tô avançando aqui, né? Deixa eu primeiro falar desses vetores aqui, depois a gente fala da questão de como classificar os arcos, né? Então, assim, né? Eu fui visitar o 5, eu vi que ele já estava visitado, então eu não fiz a chamada recursiva. Aí eu não tenho mais nenhum vizinho não visitado, então marquei agora o instante que esse vértice foi finalizado. Ele foi finalizado no instante 4. Aí eu terminei então a recursão, volto para cá. Aí o 2 não tem mais nenhum vizinho não visitado, né? Então também agora no instante 5, né? Eu finalizei o 2. Aí eu volto para cá. Aí o 5 ainda tem um vizinho não visitado, que é o 7. Aí ele vai visitar o 7. Vai visitar o 7. Aí então, agora no instante 6, o 7 foi descoberto. Aí o 7, qual é o vizinho que ele tem que ainda não olhou, né? É o 1. Ah, mas o 1 está visitado. Beleza. Agora, tem mais algum vizinho? Não. Ah, então finalizei o 7, no instante 7, né? Aí eu volto para o 5, na chamada recursiva, né? Na pilha de recursão. Tem mais algum vizinho para visitar do 5? Não. Ah, então agora eu finalizei o 5, no instante 8, né? Volto para o 0. Tem algum vizinho que eu não olhei ainda? Ah, tem o 7. Ah, mas o 7 já está visitado. Tá bom. Então finalizei o 0. Então no instante 9. Aí eu vou para o próximo menor vértice não visitado, que vai ser o 3, né? Aí eu descubro o 3 no instante 10, né? Aí acho que tudo bem, né, pessoal? Até aqui acho que vocês conseguem fazer a simulação aqui até o final, né? Eu acho que já deu para relembrar, né? Que a ideia aqui é só relembrar, né?
É só esquentar um pouco o cérebro, né? É um aquecimento. Tá bom? Então ele vai fazendo esse raciocínio aqui até o final, até completar que ele vai pintar, né, todos os arcos. Né? A pintura dos arcos aqui, aí vamos relembrar, né? O que é essa pintura dos arcos? Então um arco ele pode ter uma dessas quatro cores, ele vai ter, né, uma dessas quatro cores. Que é o quê? A cor vermelha é o arco de arborescência, que é o arco que tem a ver com aquele vetor dos pais lá, né? Então, o pai do 5 aqui é o zero, o pai do 7 é o 5, o pai do um é o 2, né? Então, esses arcos em vermelho aí são os arcos da arborescência, tá? O arco da arborescência, portanto, é o arco em que eu estava olhando o vizinho, né, de um certo vértice e aí esse vizinho não estava visitado ainda. Então, eu peguei e visitei. Tá bom? Então esse arco agora vai ser classificado como arco de arborescência. Tá? E aí lembra que isso não é uma propriedade do arco. Tá? Ele é uma propriedade do arco depois que eu fiz a busca em profundidade. Tá? Então ele está associado ao arco, mas está associado à busca em profundidade que você fez. Então não é só olhar para um arco de um digrafo, né? E aí você falar, esse arco aqui ele é um arco da arborescência? Depende. Depende, porque se o meu algoritmo de busca em profundidade começasse a fazer a busca pelo vértice 4, por exemplo, aí o zero já não ia ser a raiz da arborescência mais. E aí esse arco aqui que está aqui azul, ele ia ser um arco vermelho, ele ia ser um arco de arborescência, tá bom? Então, de fato, não dá para você olhar para um arco num digrafo e já falar, não, esse arco aqui ele é um arco de arborescência, ou ele é um arco descendente, ou ele é um arco assim, assim, o assado. Você tem que fazer uma busca em profundidade, e aí daquela busca que você fez, e sempre falando aqui pela milésima vez a mesma coisa, a busca em profundidade ela tem variações, né? Varia a ordem dos vértices. Então, se você começar a busca em profundidade por uma ordem lá começar por algum outro vértice que não o vértice zero, vai dar um outro resultado, né? Ou mesmo a ordem que você visita os vizinhos também, né? Então nada disso isso tudo é busca em profundidade, certo? Se eu não respeitar essas ordens aí. Só que só que se eu mudar essa ordem aí vai mudar a classificação dos arcos, tá bom? Então isso a gente precisa ter bem claro em mente, tá bom? Então, feita a busca em profundidade, aí sim dá para você classificar os arcos. E aí os vermelhinhos aqui são os arcos de arborescência, que, enfim, que são esses arcos aí que indicam quem visitou quem pela primeira vez aqui na busca em profundidade. Aí depois tem o arco descendente, que é o arco roxinho, né? O arco roxinho, ele é quando você vai olhar para um vizinho aqui que ele já está visitado e ele é descendente, né? O próprio nome já diz, ele é seu descendente na arborescência, tá bom? Bom, e aí como que a gente caracteriza isso em termos daqueles vetores lá, do D e do F? Bom, se ele é meu descendente, obviamente que eu tenho que ter finalizado ele primeiro, antes de eu finalizar o zero aqui no caso, né? Então, por quê, né? Na arborescência, o último vértice a ser finalizado é sempre a raiz, né? Então, lembra que a gente vai descendo, aí ele finaliza primeiro o cara que está lá na folha, lá na arborescência. Aí depois ele vai voltando, aí finaliza, não sei o que, finaliza, quer dizer, aí volta e finaliza, né? Então, para cada sub-árvore aqui, ó, da arborescência, a raiz dessa sub-árvore vai ser o último vértice a ser finalizado, né? Então, ou seja, dá para a gente saber se o arco é descendente olhando para essa questão de quem foi finalizado primeiro, né? Então, no caso, um arco VW, então V sendo 0, W sendo 7, ele tem que ser, para ser descendente, né? O vértice W que está aqui embaixo, ele tem que ter sido finalizado antes do vértice V, que é o que está aqui em cima, tá bom? Isso é o que já acontece. Aí lembra que assim, ó, essa desigualdade aqui é natural, né? Ó, a gente sempre primeiro descobre um vértice para depois finalizar. Então, ó, sempre o D do W vai ser menor do que o F do W, tá bom? E também sempre o D do V vai ser menor do que o F do V, da mesma forma, né? Aí, bom, agora se eu for finalizar um vértice
depois de um vértice, vou finalizar o V, depois de eu ter finalizado o W, isso por si só não é o que caracteriza a relação aqui dessa descendência. Eu tenho que ter descoberto o V primeiro, tá? Porque nesse caminho, ó, eu passei, o primeiro vértice que eu descobri aqui foi essa raiz da arborescência, né? Certo? Então ele foi descoberto primeiro, mas ele foi finalizado depois, tá bom? Então é isso que são essas duas coisas que caracterizam esse arco descendente, tá bom? Ele veio de um arco que foi descoberto primeiro, mas ele vai, né? Então, era de um vértice, desculpa, né? Ele veio, a origem do arco aqui, né? Estava num vértice que foi descoberto primeiro do que o vértice da outra ponta, mas ele foi finalizado depois, beleza? Depois tinha um arco de retorno, né? O arco de retorno é quando eu vou, quando eu olho para o arco VW, né? Então no caso aqui o V é o 1, o W é o 5, e aí eu vou falar assim, pô, esse cara é meu ancestral na arborescência, né? Então aqui no caso o 5 é ancestral do 1 nessa arborescência, tá bom? O 3 é ancestral do 6 na arborescência. Aqui no caso ele é pai, né? O pai também é ancestral, tá bom? E aí como que a gente caracteriza isso olhando nesses vetores aí D e F? Eu tô passando rápido, tá, pessoal? Porque, enfim, é só um lembrete aqui, né? Da aula passada. Então vamos ver o que caracteriza isso, né? Esse vértice W, aqui não vou pegar esse exemplo aqui, tá? Então o arco que a gente está falando é esse aqui, ó, 1, 5. Então o V é o 1 e o W é o 5, né? Então ele está falando assim, ó, o W, o 5 aqui no caso, ele foi descoberto antes do 1, certo? Então, porque se ele está em cima na arborescência, ele tem que ter sido descoberto primeiro, certo? Então ele foi descoberto primeiro, tá? Só que, aí lembra que ó, essa desigualdade é óbvia, né? Então não vou nem falar nada. Agora, então o que importa pra gente é essa desigualdade e essa daqui, né? Do dV menor do que FW. Não, desculpa. A que importa é essa daqui, ó. F de V menor do que F de W, tá bom? Então são essas duas aqui das pontas, né? Então se o W ele foi descoberto primeiro do que o V, né? E ele foi finalizado depois do que o V, tá bom? Então lembra que na arborescência, né, o que eu tinha acabado de falar, né, assim, eu vou finalizar a raiz dessa subárvore aqui, ó, vai ser a última a ser finalizada, considerando essa subárvore aqui enraizada no 5, né? Então ela também vai ser finalizada depois desse 1, certo? Ela é a última que vai ser finalizada. Tá bom? Então o que caracteriza isso? O vértice W foi descoberto antes, mas foi finalizado depois. Portanto, ele é ancestral desse 1 aí na arborescência. Então esse é o arco de retorno. E aí o arco cruzado são os que sobram, né? Porque a gente falou de todos os arcos aqui, ó, do arco de arborescência, o arco descendente e o arco de retorno, e o que sobra é arco cruzado, tá bom? Então o arco cruzado, ele não tem uma relação de ancestralidade, assim, um é ancestral do outro, né? Eles são parentes, assim, meio que irmãos aqui, ó, nesse caso, ou então primos, né? Tá bom? Ou então é um arco que está pulando, digamos, de uma arborescência para outra, né? Porque aqui eu tenho uma arborescência e aqui eu tenho outra. Então esse arco está pulando de uma arborescência para outra, tá? Então de fato é o que indica que não há relação de ancestralidade, tá? E aí a gente caracteriza isso nos vetores aqui como sendo o D, ele foi descoberto, né? Então vamos pegar um aqui, vamos pegar dois exemplos, vai? Vou pegar um que está na mesma arborescência, por exemplo, 7 e 1. Tá? Então, um arco 7 e 1. Então, o V aqui no caso é o 7 e o W é o 1. Então, o W, que é o 1, ele foi descoberto antes dele ser finalizado, né? Isso aqui é óbvio. Aí ele foi finalizado antes do D ter sido descoberto. Então a desigualdade que importa é a que está no meio, né? A das pontas são triviais, né? A que está no meio é o que caracteriza de fato
o arco ser cruzado, né? Ele fala, ó, essa ponta W aí, o vértice que está nela, né, foi finalizado antes de eu ter sido descoberto, do eu que eu falo V aqui, né? Tá bom? Então, no momento lá da busca em profundidade, né, lembra que a gente veio aqui, ó, desceu para o 5, para o 2, para o 1, aí voltou, aí veio para o 5, veio do 5 para o 7. Aí então, a hora que eu cheguei no 7, que é o momento que eu descobri, eu já tinha já até finalizado o 1, tá bom? Então é isso que caracteriza o arco cruzado. Tá bom? Ah, e aí eu falei do exemplo de outra arborescência, né? Então esse aqui está dentro da mesma arborescência. Agora pegar um que vai de uma arborescência para outra, né? Então aqui na busca em profundidade a gente construiu essa primeira arborescência toda, depois a gente começou a outra arborescência a partir do 3, né? Aí quando a gente chegou no 4, que a gente foi olhar para esse arco, esse vértice já tinha sido finalizado. Então, quando eu descobri o vértice 4, esse zero já tinha sido finalizado. Tá bom? E isso porque ele está em outra arborescência, aqui nesse caso, né? Tá bom, pessoal? Então, tem que lembrar aí o que caracteriza esses arcos aí né, guardar uma intuição aí sobre isso, tá bom? Agora sim, vamos para o assunto novo aqui, que são os ciclos, né, nos digrafos. Então, o que é um ciclo, né? Um ciclo num digrafo é qualquer sequência da forma V0, V1, V2 até um certo VK-1, VP, onde VK-1, VK é um arco para K de 1 até P e V0 igual a VP. E V0 igual a VP? Não entendi isso aqui. Ah, tá, desculpa. É porque tem o arco que volta aqui, né? Não. Ah, tá. Desculpa, tá, pessoal? Deu uma viajada. É porque é o ciclo, né? Então eu vou repetir, né? Então quando você anda. Vou mostrar no digrafo aqui primeiro, depois a gente volta e lê a definição de novo, né? Porque eu posso começar a descrever esse ciclo aqui vermelho a partir de qualquer vértice, né? Então vamos começar do 4. Então eu venho para cá, ó, 4 para 2, depois 2 para 1, 1 para 5, 5 para 3, 3 para 4. Então, eu seguindo aquela definição lá, ó, a sequência que eu mostrei aqui, ó, 4, 2, 1, 5, 3, 4, se eu olhar 2 a 2 aqui dos vértices que aparecem na sequência, tem um arco lá no digrafo, né? Então, do 4 para o 2 tem um arco, do 2 para o 1 tem um arco, do 1 para o 5 tem um arco, do 5 para o 3 e também desculpa, do 3 para o 4, que a minha sequência começou em 4, então ela vai terminar em 4, tá bom? Então eu descrevi o ciclo. Eu comecei e terminei no mesmo vértice, e todos os vértices que eu fui passando, eu fui passando porque tinha um arco lá no digrafo, tá bom? Mas aí eu poderia ter descrito esse ciclo, ó, que ele descreveu partindo do 2, né? Então começou do 2, ó, 2, 1, 5, 3, 4, 2. Tá bom? Eu poderia ter começado a partir de qualquer vértice aqui desse ciclo. Tá bom? Mas olhando aqui, assim, vendo, né, a imagem é bem intuitivo aí entender o que é um ciclo num digrafo, né? E agora o que a gente vai fazer então é procurar um ciclo num digrafo, certo? A gente já fez algoritmo lá para procurar caminho, agora vamos fazer um para procurar ciclo, né? Então vamos começar com o problema da decisão, né? Então assim, dado um digrafo G, e aí eu quero saber se tem ou se não tem um ciclo nesse digrafo G, tá bom? Então para esse digrafo que está desenhado aí, a resposta é sim, né? Porque o próprio ciclo que a gente viu ali no exemplo está aí nesse digrafo G. Então esse digrafo tem um ciclo. Agora esse outro digrafo aqui não tem um ciclo, tá? Aí você vai, né? Sem querer dar spoiler, né? Sem querer dar spoiler, mas já dando, né? A gente vai, né? De novo, como é que eu consigo convencer você de que aqui não tem um ciclo, né? Né? Você pode olhar e ficar na dúvida, né? Falar assim, ah, eu não sei, deixa eu procurar aqui direito, né? Para ver se não tem esse ciclo, tá?
Pode ser que você enxergue, aqui batendo o olho, você consiga enxergar alguma propriedade interessante que indique para você que de fato não tem o ciclo nesse digrafo, né? Mas aí eu não vou dar o spoiler todo de uma vez, né? O spoiler é só que assim, a gente vai voltar nessa questão de ter um certificado aí das respostas, né? Então, mas eu não vou falar ainda qual é esse certificado, tá bom? Esse suspense eu vou manter aí. Tá bom. Vamos ver aqui o algoritmo para encontrar ciclos, né? Então, esse algoritmo aqui, o Cycle 1, que é a versão 1 aqui do algoritmo, porque a gente vai ver algoritmos diferentes, né? Então, esse é o primeiro que a gente vai ver. Ele recebe um digrafo G e devolve 1 se existe um ciclo em G, ou então devolve 0 caso contrário, tá bom? Supondo aqui o número máximo de vértices do digrafo sendo max V, tá bom? Então vamos ver aqui como é que esse troço está implementado. Ó, esse aqui é assim, ó, eu acho que se eu pedisse isso como exercício para vocês, ó, eu diria, se a gente estivesse na sala, talvez seria essa a minha abordagem. Puxa, se você faz de conta que você não viu o algoritmo, tá? Se você já viu, apaga ele da sua cabeça. Porque se a gente estivesse na sala, o que que eu pediria para vocês? Façam um algoritmo que decide se tem ou se não tem o ciclo no digrafo. E aí eu daria um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Então se você... Eu não vou dar o tempo aqui no vídeo, você pausa o vídeo aí e dá uma pensada. Pensa aí com o que você já conhece, do que a gente já viu aí no curso, se você conseguiria fazer um algoritmo para encontrar ciclo no digrafo, tá bom? Quer que eu ponha a música da flauta lá? Vou pôr a música da flauta. Perdi, não. A página no Face não tá aqui. Senão ia botar. Ixi, agora eu não consigo voltar aqui pro meu slide. Ó. Vai fazer gracinha. É isso que dá. Cadê meu slide? Uau! Nossa, cadê meu slide, cara? Sumiu meu slide. Eita preula. Tá bom. Beleza. Com a gracinha que eu fiz já deu tempo de você encontrar o algoritmo. Bom, então assim, pessoal, aí fica meio sem graça, né? Eu faço a pergunta e já dou a resposta. Mas vamos lá. É, qual que seria a ideia mais natural, né? Sabe, a ideia a gente sempre parte assim do que a gente já viu na nossa vida e tenta dar uma adaptada, né? Então, assim, né, isso muitas vezes não vai ser uma boa solução, né? Então, vamos ver aqui qual que é essa ideia, né? Bom, a ideia é assim, né? Deixa eu voltar aqui aqui, ó. Tá, ó. Vamos pegar esse ciclo aqui, ó, né? Se você olhar o ciclo, esquece, ó, pega um arco qualquer. Vamos pegar esse arco aqui, ó, 2, 1. Esquece esse arco aqui, ó. Se você esquecer esse arco aqui, ó, você vai olhar daqui do 1 até o 2, eu tenho um caminho, certo? Ó, eu tenho um caminho que vai do 1 até o 2, e aí depois, se eu tenho esse caminho, basta eu dar um passo a mais aqui que eu fecho esse ciclo, certo? Então o ciclo nada mais é do que um caminho que aí você pega o final do caminho e tem um arco para o começo do caminho, aí você fechou o ciclo, entendeu? Então são problemas muito parecidos, né? Então, só que aí o problema é que aí você não pode, tipo, assim, ó, isso aqui por si só não te dá o algoritmo, né? Porque, sei lá, você teria que fazer isso para todo par de vértices, né? Porque, sei lá, se você pegar, por exemplo, do 0 para o 2, vamos ver, do 0 para o 2 eu tenho que pegar o caminho do 0 para o 2, aí depois eu teria que ter um arco do 2 para o 0, né? Então, se eu fizer a pergunta, encontra um caminho para mim do 0 para o 2, essa pergunta só faria sentido se depois existisse um arco do 2 para o 0, para fechar o ciclo, né? Então, nem faria essa pergunta.
Aí depois eu poderia perguntar, existe caminho do 2 para o zero? Que aí se existir do 2 para o zero, aí eu fecho o ciclo com esse arco, fecho o ciclo com esse arco 0,2. Mas não tem, né? Não tem o caminho aqui, ó, tá? Então eu não tenho como escolher um par de vértices qualquer, fazer a pergunta e, né, eu vou ter que olhar para todo o par de vértices, tá bom? Se tiver algum ciclo no digrafo, isso aí vai pegar o ciclo, tá? Porque imagina aí, vou tentar demonstrar para você que vai funcionar, né? Ah, meu, você imagina qualquer ciclo desse digrafo. Se eu estou pegando todos os pares, em algum momento eu vou pegar o par, vou pegar um par de vértices dentro desse ciclo, né? Desculpa, eu teria que pegar um par de vértices consecutivos dentro do ciclo, né? Porque eu vou, tipo, pedir o caminho de um para o outro. Então vamos supor que eu pegasse esse par de vértices. Eu vou pedir o caminho do 5 para o 1, para depois eu tentar completar com o arco 1 para 5. Então, se eu estou enumerando todos os pares de vértices, em algum momento eu vou pegar e todos os pares que tem o arco, né? Porque assim, eu quero completar, né? Então, no caso do 5, eu vou chamar o algoritmo de caminho do 5 para o 1 para completar com o arco 1, 5. Então, eu só vou olhar os pares que tem o arco, certo? Porque eu preciso do arco para fechar o ciclo. Enfim, mas então se eu testar isso para todos os arcos, em algum momento eu vou cair aqui num arco dentro do ciclo que tem nesse digrafo. E aí, uma vez que eu cair aqui dentro, eu vou chamar o algoritmo e ele vai encontrar o caminho, tá bom? Ele pode encontrar qualquer caminho, não tem, eu estou falando aqui o caminho, né? Mas poderia ser qualquer caminho. Se ele encontrar qualquer caminho do 1 para o 2, depois você completa esse caminho com esse arco aqui 2, 1 e vai fechar esse ciclo. Tá bom? Então a ideia mais assim, né, que a gente já tem assim de bate-pronto é essa. Você vai enumerar todos os arcos do digrafo, então é, representando lá com matriz, desculpa, com listas de adjacência. Como que eu enumero todos os arcos do digrafo? Eu faço um for para todo vértice e aí desse vértice eu vou olhar todos os vizinhos dele, né? Estou olhando todos os vizinhos dele. Aí eu vou lá, chamo o algoritmo de caminho para ver se tem um caminho do W para o V, tá? Não do V para o W, tá bom? É do W para o V, tá? Então aqui no caso, ó, se eu peguei um arco VW, V aqui sendo 1 e o W sendo 5, aí eu tenho que procurar um caminho do W até o V, tá bom? Não do V até o W. Esses detalhes que às vezes a gente esquece, confunde e depois se lasca na hora de fazer as coisas, tá? Então eu estou procurando um caminho do W para o V. Aí se existir, então esse algoritmo ele vai devolver aqui 0 ou 1, né? 1 é quando existe. Ah, então se existir, aí eu também devolvo 1, né? Porque se existe esse caminho, vai existir o ciclo também. Beleza? Então, né, você vai falar, nossa, Alexandre, mas que brocochô, né? O problema de encontrar o ciclo ser tão parecido com o problema do caminho, né? Bom, vamos ver o consumo de tempo. Eita, nós, ó. Olha eu me queimando aqui. O consumo de tempo da função do ciclo aqui, ela vai ser o quê? Eu vou chamar a função de caminho quantas vezes? Eu vou chamar uma vez para cada arco. Então vai ser A vezes o número, a complexidade dessa função, tá bom? No pior caso, o pior caso é o caso que não tem o ciclo. E aí eu vou chamar para todos os arcos e não vai dar certo, né? Então vai ser isso aqui, vai ser A vezes a complexidade disso aqui. Aí a gente viu nas aulas passadas lá que depende da representação que a gente vai usar, né? Se for matriz de adjacência, o algoritmo do caminho vai ser V ao quadrado. Se for lista de adjacências, vai ser listas, né, de adjacências, vai ser V mais A, tá bom? Aí a gente viu que V mais A, quando o grafo é esparso, é melhor do que V ao quadrado, tá? Porque o A, num grafo esparso, ele é proporcional a V. Então, V mais V vai dar V, né? Em notação assintótica, V mais V vai dar V. Aí só vai dar V ao quadrado quando o A já for, o grafo for bem denso, né? Ele tem quase todos os arcos,
aí ele vai ter um número quadrático de arcos. Então aí esse A aqui vai ser V ao quadrado. Aí os dois vão ficar iguais, né? Beleza, mas então agora eu vou multiplicar isso por A, né? Então vai ficar aqui no caso de cima, aqui, ó, A vezes V mais A vezes A. Então número de arestas ao quadrado. Isso aqui é coisa pra caramba, tá? Número de arestas ao quadrado é coisa pra caramba, tá bom? É um algoritmo, é coisa pra caramba assim, vai. Eu tô assustando vocês. É um algoritmo quadrático, tá? Porque o tamanho do de grafo, ele é o tamanho do conjunto de vértices mais o conjunto de arestas. Então vai ficar, né? E basicamente é o conjunto de arestas, é o que preocupa mais aí no de grafo. Então o tamanho da entrada a gente pode meio que olhar que é o número de arestas. Então é um algoritmo quadrático, né? Número de arestas ao quadrado, tá bom? Nesse caso aqui fica A vezes V ao quadrado, tá? Então, nesse caso, quando o grafo é denso, vai ficar V ao quadrado vezes... não, no caso do grafo denso, os dois vão ficar iguais, né? Beleza. Então, tá bom. Isso aí, acho que talvez aí muitos aí, agora eu tô avacalhando, tá? Avacalhando assim, vai. Eu tenho que falar isso sem ofender, porque a minha intenção não é ofender. É assim, eu acho que, então não vou falar de ninguém em especial, assim, eu acho que qualquer aluno de iniciante aí, ele poderia se contentar com esse algoritmo e poderia ficar felizão, né? Eu vou falar o que eu ia falar, vai, agora vocês entendam que eu não estou ofendendo. O que eu ia falar é assim, provavelmente muitos ou talvez alguns de vocês, vai, poderia tipo, fazer esse algoritmo e ficar contente, assim, pô, consegui resolver o problema, entendeu? Tá? E aí esse que é o diferencial de vocês estudarem algoritmos, assim, estudar mais a fundo essa questão de análise de algoritmos e tal, que é justamente você encontrar soluções mais eficientes para os problemas, né? Então não basta você resolver o problema, aqui o problema está resolvido, né? Só que assim, e na hora de rodar isso aí, né? Na hora de rodar, faz muita diferença você ter um algoritmo quadrático ou então, sei lá, um algoritmo n log n ou um algoritmo linear, faz muita diferença, né? Então, enfim, então para esse problema, será que esse algoritmo tá bom o suficiente, né? Desculpa, ele resolve o problema, beleza? É uma ideia bem natural, dado que a gente já tinha feito o algoritmo do caminho. Mas será que essa ideia é boa mesmo? Né? Beleza, nós vamos agora apresentar um outro algoritmo aqui. Tá bom, a gente está com as mesmas suposições de antes aqui. E agora, esse algoritmo, lembra que o outro algoritmo a gente chamou de Cycle 1, né? Esse aqui a gente só vai chamar de Cycle, tá? Não tem um. Nesse caso, ó, esse algoritmo ele vai se basear num fato aqui que vai ficar, depois eu vou deixar aqui como para vocês pensarem nisso aqui que eu vou falar, tá bom? Ele é baseado no seguinte, na seguinte observação. E aí, pessoal, ó, isso aqui, ó, eu gostaria que vocês realmente meditassem sobre isso aqui, tá bom? Não simplesmente aceitassem isso como um dogma, tá? Porque na computação não existem dogmas, né? Na matemática, o que existe são axiomas, né? Mas isso aqui não é um axioma, né? Isso aqui é algo que tem que ser provado. O axioma é uma verdade que ela não precisa ser provada, tá? Então, os axiomas lá na matemática são coisas bem básicas, né? Isso aqui não é básico, tá? Então, isso precisa ser demonstrado. Então, qual é? Eu queria que vocês meditassem nessa observação e depois tentassem argumentar, ver que isso aqui é verdade mesmo e depois valorizassem isso aqui, porque isso aqui é valioso, entendeu? Olhar um problema e conseguir enxergar uma propriedade assim é algo que faz toda a diferença. Para quem constrói algoritmo e tal, né? Esse tipo de observação é o que faz o teu algoritmo ficar muito mais eficiente do que outros, tá bom? Então, feito aí todo o suspense,
deixa eu falar aqui qual é a propriedade, né? Então, essa função aqui que a gente vai mostrar, ela tem por base a seguinte observação. Em relação a qualquer, aqui está bem, né, em vermelho, qualquer floresta de busca em profundidade. Então, assim, você rodou lá qualquer algoritmo de busca em profundidade, não importa aquelas ordens lá, uma vez que você construiu a floresta de busca em profundidade, que você, né, ela construída, você consegue rotular os arcos, né? Aí o que, que vai acontecer? Ó? Todo arco de retorno pertence a um ciclo. Bom, isso aqui é fácil de ver, né, pessoal? A primeira parte é fácil de ver, né? Todo arco de retorno pertence a um ciclo. Vamos ver aqui, ó. Ó, o arco de retorno, né? O arco de retorno é um arco que vai de um vértice aqui para um cara que é ancestral dele na arborescência, né? Se é ancestral é porque tem um caminho, né? Tem o caminho do ancestral até ele. Então, se tem um caminho até ele e aí eu volto de novo para ele, eu tenho o ciclo, né? Então, assim, essa primeira parte é meio óbvia, né? Aliás, todas essas propriedades que eu sempre falo assim, né? Todas não, vai. Geralmente, vamos falar geralmente. Geralmente, as propriedades bacanas, elas estão lá na base do raciocínio, elas estão, digamos assim, elas são vizinhas do óbvio, entendeu? Porque o raciocínio, a simplicidade ali, a propriedade, ela está no cerne da questão, tá? E o cerne da questão é sempre alguma coisa meio simples, tá? Então aqui, ó, todo arco de retorno pertence a um ciclo. E agora que é a parte que eu quero que vocês pensem. E todo ciclo tem um arco de retorno. Ah, e o buraco é mais embaixo, né? Porque aqui a gente está falando de um C e somente C, né? Então, o C e somente C é algo que vale nas duas direções, né? Então, ele está falando assim: se tem arco de retorno, tem ciclo. É uma direção. A outra direção é: se tem ciclo, tem arco de retorno. Né? Essa direção, para mim, ela já não é óbvia. Né? Porque você poderia se perguntar, né? Falar assim, pô, por que eu não posso ter um ciclo, sei lá, com arcos vermelhos e roxos, lilás, sei lá que cor que é essa, né? Sabe, e porque aqui talvez seja meio fácil de ver, você vai falar, o arco lilás é quase que um corta-caminho, mas ele meio que tá indo na mesma direção, né? Então, né, só, pelo menos assim, ciclo só vermelho e lilás, é fácil ver que não vai ter. Ciclo só vermelho também é fácil ver que não vai ter, né? Porque o vermelho lá é o arco da arborescência. Na arborescência não tem ciclo, né? Então, sabe? Ah, mas por que não pode ter um ciclo de azul misturado com vermelho e sem nenhum arco verde, entendeu? Nenhum arco de retorno, né? Então, um ciclo só com arco cruzado e arco de arborescência, por exemplo. Né? Então é nisso que eu quero que vocês pensem, tá? Então, de novo, vamos reforçar. Tem uma afirmação sendo feita em duas direções. Uma direção é fácil de ver, que ela está falando assim: bom, tem arco de retorno, e arco de retorno implica ciclo, tá bom? Isso é bem fácil de ver, meu. Você olha para o arco de retorno e você fala, meu, o próprio nome já diz, né? Arco de retorno, eu estou retornando de onde eu já saí, né? Então eu vim daqui e retornei para cá. Então é um ciclo. Beleza, nessa direção é fácil. Agora a outra direção já não é tão fácil, né? Você fala assim, ó, tem ciclo no digrafo, então tem que ter o arco de retorno. Não tem como não ter, né? Se tem um ciclo, não tem como não ter esse arco de retorno. Isso é o que eu quero que vocês pensem, tá bom? E tentem aí encontrar argumentos aí que comprovem aí o raciocínio de vocês, tá bom? Depois a gente volta nesse assunto, tá bom? Mas por enquanto, eu quero que vocês pensem nisso. Bom, aí a gente tem que lembrar lá o que caracteriza o arco de retorno, né? Quais são as desigualdades aqui, né? Então, assim, o W tem que ter sido descoberto antes do V, mas o V tem que ter sido finalizado antes do W, né? Ele foi descoberto antes, mas foi finalizado depois. Então, olhando para essa caracterização, o que a gente pode fazer no algoritmo? Vocês lembram que o algoritmo lá de... Porque assim, né? Vamos voltar uma coisa aqui, ó. Esse algoritmo,
do, do ciclo, ele está ficando, ó, vamos olhar para esse caso aqui da listas de adjacência, né? Ele está ficando A vezes V mais A. O algoritmo de busca em profundidade que a gente viu, ele era só V mais A. Ele é muito mais eficiente, né? O algoritmo linear é muito mais eficiente do que um algoritmo quadrático, tá bom? Faz um gráfico de uma função linear e a função quadrática, que você vai ver como, conforme você vai aumentando aí o tamanho da entrada, a discrepância que vai ficando entre essas duas funções, tá bom? Então uma função quadrática ela cresce muito mais rápido do que uma linear, tá bom? Então isso significa que o teu algoritmo, à medida em que você vai rodando para grafos maiores, um algoritmo linear ele vai ficar muito mais eficiente que um quadrático, tá bom? Então, o nosso algoritmo de busca em profundidade, ele era V mais A. E esse algoritmo do ciclo está multiplicando esse A por tudo isso. Então, o que a gente quer fazer é arrancar esse A daqui, ó. A gente quer adaptar o algoritmo da busca em profundidade para decidir se tem ou se não tem um ciclo. Porque, meu, vocês lembram que assim, no algoritmo de busca em profundidade é que a gente calculou esses vetores aqui. E aí, esses vetores é o que a gente precisa para rotular os arcos. Então, assim, se eu rodar só esse algoritmo, eu consigo saber se tem ou se não tem um arco de retorno, não é? Não é o que a gente viu aqui, ó, a propriedade está dizendo que tem o arco de retorno implica ciclo e o ciclo implica arco de retorno, né? Então tem ciclo no digrafo, C e somente C tem o arco de retorno. Então basta eu rodar a busca em profundidade e aí se eu encontrar um arco de retorno, eu sei que eu encontrei o ciclo. Se eu não encontrar nenhum arco de retorno, eu sei que não tem ciclo, né? Então é isso, né, que a gente vai fazer. Vai pegar aquele algoritmo da busca em profundidade, igual a gente tinha feito antes, e vai fazer alguma pequena adaptação nele, né? Então vamos ver aqui o código. Então eu zero lá o contador do tempo, aí eu inicio lá todos os vetores, né? Coloco não visitado aí para todo mundo, ninguém tem pai, né? Ninguém foi descoberto e nem finalizado. Aí eu vou lá para todo vértice que ainda não foi descoberto, eu inicio uma nova arborescência, né? O vértice vai ser pai dele mesmo, e aí eu faço a chamada recursiva. E essa chamada recursiva ela vai devolver para mim se eu encontrei o ciclo, tá bom? Então se eu já encontrei o ciclo aqui, aí eu já devolvo aqui, eu já não preciso fazer mais nada, né? Encontrou o ciclo, eu já paro, tá bom? Se eu tipo fiz isso para todos os vértices, eu comecei lá a arborescência, não encontrei ciclo dentro daquela arborescência. Aí fui para outra arborescência, não encontrei ciclo, visitei, fiz a busca em profundidade todinha e não apareceu nenhum arco de retorno, aí eu devolvo zero, tá bom? Esse é o algoritmo. Agora vamos ver aqui no cycle aqui, o que eu tenho que mudar no cycle R, né? Que é a parte recursiva do algoritmo. Então até aqui nenhuma novidade, né? Ó, tá igual também, ó. Primeira coisa, ele marca lá o instante que foi descoberto o vértice, aí olha todos os vizinhos do vértice, aí vê se esse vértice não foi descoberto ainda, se esse W, né, esse vizinho não foi descoberto. Se ele não foi, aí eu digo que eu sou o pai dele, né? Aí eu faço a chamada recursiva, né? Se essa chamada recursiva me devolveu né? Então ele encontrou um arco de retorno aqui nessa chamada recursiva, eu também já paro a minha chamada aqui, já devolvo Até aqui, então, não tem nenhuma novidade, né? Aí aqui, ó, nessa linha 6 aqui, ó, é o momento que de fato eu estou procurando o tal do arco de retorno, tá bom? É nessa linha aqui, tá? Porque aqui eu só estou vendo que se na chamada recursiva que eu fiz foi encontrado o arco de retorno, mas aqui na minha chamada, aonde eu estou aqui, ó, aqui que eu estou olhando para o arco de retorno. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu já fui descoberto aqui, né? Aí eu estou olhando para um vizinho meu que ele não foi finalizado ainda. Lembra que era isso que caracterizava o retorno, né? Eu estou olhando para um vizinho que ainda não foi finalizado, né? Ele já foi descoberto, né? Mas ele não foi finalizado. Eu primeiro olhei aqui, né? Ele não foi descoberto. Seria, ou desculpa, né? Eu falei o contrário, né? Ele já foi descoberto, né? Então, porque se ele não tivesse sido descoberto, aí eu teria que fazer a chamada recursiva para ele, né?
Então, mas se ele já foi descoberto, então aí eu caio no else, né? Então lembra que assim, o que caracteriza o arco de retorno é o W lá, para quem eu vou retornar, digamos, ele já foi descoberto, então ele está nesse else aqui, mas ele ainda não foi finalizado, né? Nesse instante, né, da busca, porque a gente caracterizou assim, né? Ele foi descoberto primeiro do que o W, né? Foi descoberto antes do V, mas o V foi finalizado antes do W, né? Então, aqui, ó, isso aqui, o W sendo -1 significa que ele não foi descoberto ainda. Só que o meu vetor, o meu vértice, eu vou finalizar ele na minha chamada para depois eu voltar à recursão para finalizar o W. Então o W ele vai ser finalizado depois de mim. Tá? Então quando eu estou aqui na busca, ó, e eu vou olhar para o 5, aqui eu não marquei 8 ainda. Ele vai estar -1 aqui na busca, tá bom? Só que eu já sei que eu vou finalizar o 1 antes do 5, porque se eu estou no 1, né, para eu terminar a minha chamada recursiva, eu tenho que olhar todos os meus vizinhos. Aí depois que eu fizer isso, eu vou finalizar o meu e aí a recursão vai voltar até ela chegar lá em cima para finalizar esse cara. Então, se eu olhar para o cara aqui, para o 5, ele já foi descoberto, mas ele ainda não foi finalizado, então eu sei que ele vai ser finalizado em algum momento e esse momento vai ser depois de eu finalizar esse cara que eu estou aqui, tá bom? Então é nesse ponto que eu faço essa verificação. Eu falo, ó, olhei para o meu vizinho, ele já foi descoberto, então eu vou para o else aqui, mas ele ainda não foi finalizado. Ah, então, meu amigo, esse arco VW aqui é um arco de retorno, então bingo, né? Encontrei aqui o ciclo, tá bom? E aí eu vou fazendo isso, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu visitei todos os meus vizinhos e não encontrei nenhum arco de retorno, aí sim eu finalizo o vértice V e aí continua a busca em profundidade e eu devolvo zero, porque assim, nessa chamada recursiva eu não encontrei nenhum arco de retorno, tá bom? Aí eu consigo voltar para aquela complexidade da busca em profundidade, que quando é vetor de listas de adjacência vai ser V mais A. Se for matriz de adjacência vai ser V ao quadrado, mas é melhor V ao quadrado do que A ao quadrado, né? O A vezes V mais A ao quadrado, né? Então isso aqui é catastrófico, né? Certo? Então você vê, ó, fazendo uma ginástica maior aí, pensando, né, um pouco mais, né, nessa questão aqui da classificação dos arcos e tal, aí eu chego num algoritmo mais eficiente, tá bom? Então eu espero que vocês, sabe, gostem aí do que vocês viram, que eu acho que é bem legal, é uma sacada que não é muito óbvia, né? Eu acho que a sacada mais óbvia era aquela mesmo do pegar para cada arco e tentar encontrar um caminho, mas aqui vocês estão vendo que tinha uma solução mais eficiente, tá bom? E aí então o que falta que eu quero que vocês pensem melhor é nessa parte aqui, tá bom? Eu quero que vocês entendam essa propriedade aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.